Boa tarde, boa tarde. Chegando aqui para a nossa 11ª live da nossa jornada de lives. Ou seja, estamos começando a segunda metade das nossas lives. Então, caso você esteja chegando agora, te convido a assistir todas as outras lives que estão no meu canal do YouTube. Todas elas são complementares, principalmente essas últimas que eu estou fazendo sobre as feridas emocionais. Então, se você não assistiu às outras lives sobre feridas emocionais, explicando o que é ou o que são as feridas emocionais, eu te convido a até dar um pause se você está vendo gravado, assistir as outras e depois voltar a essa, tá bom? E você que está aqui ao vivo comigo, tá? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E vamos lá falar um pouco sobre mais uma ferida emocional, nossa terceira ferida emocional, tá bom? Nesse sabadão aí de sol, sabadão de muito calor aqui em Porto Alegre. Então já convida todo mundo, já envia aí o aviãozinho para que a gente possa estar juntos por 20, 30 minutos, como sempre eu tenho feito as lives aqui de uma forma bem objetiva, tá bom? Então vamos lá, nós já falamos sobre a ferida da rejeição e nós já falamos sobre a ferida do abandono. Hoje eu falaremos sobre a ferida da humilhação, tá bom? Mas antes disso, vamos contextualizar o que é a humilhação, né? Como é que isso surge, em que momento a criança ela se sente de fato humilhada, como é que ela se sente humilhada e depois quais são as consequências dessa humilhação na fase adulta. Primeira coisa é que a humilhação ela está muito ligada ao vexame, ao afronto, ao ultraje, né? Uma criança que é exposta de alguma forma a uma humilhação, né? E isso interfere diretamente o fazer e o ter daquela criança, e isso vai interferir mais na fase adulta, como eu vou falar daqui a pouco. E isso desperta mais ou menos por volta dos 3 anos de idade, quando a criança ela começa a ter um pouco de percepção do mundo, né? De que ela faz parte ali do mundo, em que ela entende mais ou menos que coisas estão acontecendo com ela. Então, nesse período, a criança começa a perceber algumas situações, né? Como, por exemplo, se os pais têm vergonha dela por ela estar suja, ou por ela ser mal criada, ou por ela estar mal vestida. Então, mais ou menos nesse período aí dos 3 anos de idade, as crianças elas começam a ter essa noção. Como um caso muito prático aqui, que pode acontecer, talvez até tenha acontecido contigo aí quando você era criança, você que é pai ou você que é mãe, tenha vivenciado isso. Por exemplo, uma criança que ela muitas vezes brinca ali com o próprio cocô dela e ela se suja toda, e os pais demonstram nojo com aquela criança. Então, esse demonstrar nojo para a criança, acredite, isso aí vai internalizar nela como um sentimento de humilhação. Tá? Uma criança que é mal criada, que é reprimida na frente de outros, principalmente de outros parentes, né? Que os pais muitas vezes reclamam da forma como ela está se portando, como ela está se vestindo, ou um caso como esse que eu coloquei, de uma criança que estava ali brincando com o próprio cocô, que é algo comum. A criança é curiosa, né? A criança ela busca texturas, ela... Acho que voltou. Então, quando o pai demonstra esse nojo, essa repulsa, isso afeta diretamente a questão da humilhação. Outro aspecto também muito forte que pega as crianças nessa questão da humilhação é a exposição como punição. Então, por exemplo, uma criança que faz xixi na cama, e aí ela é exposta de alguma forma como punir para que ela não faça mais aquilo. Então, você colocar a criança numa situação de ridículo, ela ser exposta frente às outras crianças ou frente a outros adultos, isso também vai gerar um sentimento de humilhação. Assim, eu lembro que na minha época de criança, era muito comum os pais colocarem os colchões que as crianças faziam xixi na calçada, pelo menos isso era muito comum lá em Fortaleza. Então a criança ela já tinha a vergonha, a humilhação de ter feito xixi na cama e ela ainda passava por uma humilhação extra de ter o colchão dela exposto ali na rua. Não que os pais queriam talvez expô-la, mas colocavam lá para limpar, para tirar o cheiro. Então aquela exposição, isso aí
faz com que as crianças elas carreguem esse sentimento de humilhação, né? Esse sentimento, essa ferida emocional da humilhação. E como eu disse, fora casos em que a criança de fato é exposta de forma consciente, a criança, por algum adulto, ela é exposta a alguma situação que causa um constrangimento, uma vergonha muito grande para que aquela criança seja punida, né? Como se aquela punição servisse para que ela nunca mais fizesse aquilo que ela fez, né? Pode ser até que ela não faça mais. Pode ser até que o objetivo seja alcançado, né? Tamanha exposição que a criança teve, mas isso vai causar uma ferida emocional que vai reverberar ao longo da vida adulta dela, tá bom? Então, pessoas que têm essa ferida emocional, elas crescem como adultos que acabam se punindo muito, tá? Que buscam situações inconscientes para se machucar, para se sentir humilhada. É quase como se ela sentisse um prazer pela dor, pelo sofrer. Então, são adultos que eles acabam se colocando em situações de exposição, de constrangimento, de humilhação. E isso é algo inconsciente. Por quê? Porque o nosso corpo, a nossa mente, acaba buscando vícios que existem dentro da gente. Então, como eu vivi tudo isso na fase de criança, da infância, eu me tornarei esse adulto. Eu vou me tornar esse adulto que vai ter esse sentimento, esse senso de se punir de alguma forma, de se colocar em situações constrangedoras, tá? E aí o que acontece? Muitas vezes essas pessoas, para se proteger dessas humilhações, para se proteger dessa exposição que ela se coloca, ela trabalha muito o ter e o fazer para compensar essa ferida. Então o fazer, ela significa o se doar demais, ela acaba se doando demais para as outras pessoas, ela olha muito pouco para si, então ela acaba se doando muito e buscando ter coisas, né? Ter coisas aparentemente de valor, como se fosse uma forma de cobrir, né? Aquela pessoa ferida, aquela pessoa pequena, aquela pessoa que se humilha, aquela pessoa que se envergonha. Então ela acaba trazendo muito isso. E elas tendem a ter muita vergonha de si mesma. Tem pessoas que têm essa ferida da humilhação, elas acabam tendo vergonha de si. Inclusive, pessoas que normalmente estão acima do peso tendem a ser pessoas que têm essa ferida da humilhação. É como se essa gordura ela servisse como proteção e como uma máscara, né? Uma armadura para proteger quem essa pessoa é. Então, caso você brigue muito com a balança, você tenha esse problema, né, de engorda, emagrece, busca, engorda muito fácil, ou então você está acima do peso normalmente, pode ser, tá, que você tenha em algum momento aí da tua infância sofrido essa ferida da humilhação, tenha sido exposto, tenha sido exposta em alguma situação constrangedora e isso te machucou. E aí quando você cresce, uma forma de você se proteger dos outros, né, de você se proteger dessas situações que muitas vezes eu mesmo, né, a pessoa mesmo se coloca entre essa questão da gordura como uma proteção. Tá? Então, mulheres, homens que no fundo têm medo de se expor, que viveram situações na infância em que elas foram ridicularizadas, elas acabam se tornando adultos com um problema na balança, tá? Então, você também, uma coisa também muito comum, pessoas assim, elas sempre vão buscar ajudar outras pessoas, tá? É como uma forma de compensar esse gap emocional. Então elas sempre vão buscar ajudar o outro, fazer tudo pelo outro, se doar pelo outro, até como uma forma de se sentir amado, se sentir aceito, tá? E aí o que acontece? Depois ela se sente humilhada porque não foi valorizada, tá? Oi, Ricardo, boa tarde, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem? Então as pessoas que têm essa ferida da humilhação, elas acabam ajudando demais, se doando demais, e se sentem humilhadas. Por quê? Porque elas não são valorizadas. As pessoas acabam não valorizando. Aí você se doa para o teu cônjuge, você se doa no teu trabalho, você se doa para o teu filho e no final ninguém te valoriza. Aí o que acontece? Muitas vezes existem situações em pessoas que se anulam completamente no casamento, tá? Homem ou mulher, e aí não tem diferença, mas o homem ou a mulher se anula completamente frente ao seu cônjuge,
acaba sendo deixado, né, pelo cônjuge, e isso é o quê? Um resultado dessa ferida da humilhação. Tá? Essa forma de você se punir, é quase como uma punição. Ah, PK, eu não quero isso, eu não quero fazer isso. Eu sei que você não quer. O problema é, essas questões são emocionais. Essas questões, elas vêm lá da tua infância, de quando você era criança. Então, a forma de se anular, de se colocar numa situação menor, de se colocar numa situação, muitas vezes até quase vítima, né? Apesar da vitimização estar muito mais ligado à ferida do abandono que eu falei ontem, mas de alguma forma a punição ela é muito mais forte em quem sofre da ferida da humilhação. Então você acaba criando situações em que você vai ser humilhado, você vai ser envergonhado e você não vai gostar disso e você vai... Só que, como eu estou dizendo, as tuas atitudes elas vão levar para isso. Tá? Elas, de forma inconsciente, elas vão te levar o tempo todo para isso. Então, como você acaba fazendo de tudo por todo mundo, acaba também trazendo para si a tristeza dos outros. É muito comum pessoas com a ferida da humilhação se sentir triste caso alguém ao seu redor não esteja bem. Então, um parente próximo, um amigo próximo, que ele não esteja bem, você acaba trazendo para si essa dor. Então, as pessoas que sofrem com essa ferida da humilhação, elas acabam sofrendo até mais do que as pessoas ao seu redor. É como se ela se sentisse na obrigação de ajudar todo mundo. E se tem alguém que ela não consegue ajudar, se tem alguém que está passando por uma situação mais desafiadora, ela se coloca no lugar dela, ela se culpa, ela se pune. Né? Então, como eu disse, as pessoas que têm essa ferida, elas tendem a se punir demais. Então, ela vai se punir, ela vai se cobrar, ela vai querer mudar de alguma forma aquela pessoa, ela vai gastar todas as energias com aquela pessoa que ela quer ajudar, mas não pode ajudar. Entende? Então, se de repente você identifica alguma dessas coisas, pare e pensa, em que momento da tua infância, talvez, você foi exposto ou exposta a alguma situação que te humilhou e te fez um adulto dessa forma. E aí tem um porém. A pessoa que tem a ferida da humilhação, ela vive extremos, tá? Então, ou ela vai viver muito tempo nesse sentido da doação, nesse sentido de buscar ajudar o outro, de fazer tudo pelo outro, de não se valorizar, de muitas vezes ser exposta a situações vexatórias. Então, ela vai se sentir humilhada e não valorizada pelas pessoas que ela quis ajudar, vai se sentir culpada pelas pessoas que ela não conseguiu ajudar. E aí, muitas vezes, quando ela cansa disso, quando ela sai dessa repetição de padrão, que ela cansa de viver isso o tempo todo, aí ela vai para uma vida completamente sem limites. Então, ela começa a ser uma pessoa que vai comer demais, que vai beber demais, que vai sair demais, que vai trabalhar demais, e ela vai fazer tudo demais. É como se ali fosse um grito assim de socorro, e ela vai viver o extremo disso. Tá? Ela vai viver a vida de uma forma muito extremada. Aí sabe o que vai acontecer no final? Ela vai se sentir envergonhada, porque ela está fazendo aquilo consigo mesma. Ela está prejudicando a saúde dela, porque ela está comendo demais, está engordando mais ainda, ela vai se sentir envergonhada porque está prejudicando o trabalho, vai se sentir envergonhada porque está prejudicando a família. Então ela gasta muito dinheiro comprando coisas que ela não precisa. Então ela acaba vivendo de uma forma muito sem regra, tá? Então a liberdade como um todo, ela assusta pessoas que têm essa ferida. É como se ela precisasse de alguém para impor limite a ela. Então, como ela cresceu com muitas restrições, como ela cresceu sendo envergonhada, como ela cresceu sendo presa, o julgamento era muito forte, e ela ficava ali naquele quadrado, tentando agradar todo mundo, e quando ela se tornou adulta, ela também buscou agradar todo mundo. Então, quando ela explode, ela perde o limite, né? Além do que ela deveria. Então, por isso que pessoas assim, elas, no fundo, elas temem a liberdade, elas acabam tendo medo de ter muita liberdade e precisam de alguém para impor limite, tá? E outra coisa também é muito comum, como toda crença é autorrealizável, essas pessoas acabam buscando outras pessoas que tenham capacidade de humilhá-la.
Por exemplo, você vai ter um cônjuge que vai flertar, vai olhar para outras pessoas. Você vai ter um cônjuge que vai se colocar em situações ridículas em público quando estiver com você, ou porque bebeu demais, ou porque fez alguma coisa. Então é muito comum você encontrar pessoas que vão te colocar nessa situação para quê? Para você se sentir humilhado. E, cara, eu não quero mais isso. Pois é, só que a questão é, o que comanda os nossos resultados não é o que eu quero ou o que eu não quero. O que comanda os meus resultados são as minhas emoções e crenças. Então, as feridas que eu carrego da minha infância, elas vão determinar comportamentos na fase adulta, tá? E outra coisa, você acaba fazendo pelo outro coisas que você jamais faria por si. Então, por exemplo, você é capaz de limpar a casa inteira de alguém, você é capaz de cuidar de tudo de alguém, mas é incapaz de fazer isso por você. Você é capaz de organizar toda a agenda de uma pessoa, mas você é incapaz de fazer isso por ti. Então, as pessoas que têm essa ferida, elas têm essa questão do doar demais e a incapacidade de fazer por si, tá? E quando elas acabam chutando balde, como se fala, elas vivem situações extremas que, no final, vai levar a culpa e a humilhação. Elas vão se sentir, mais uma vez, menores, menosprezadas pelas outras pessoas, tá? E como eu falei e reafirmo, pessoas que sofrem com peso, pessoas que sofrem essa questão de sobrepeso, elas usam essa gordura como uma proteção para não serem nem humilhadas nem envergonhadas. Só que no fundo, como elas acabam se punindo, né, acabam punindo a si mesmas com essas situações de, às vezes, de engordar, de se colocar dessas formas frente às outras pessoas, isso também é uma forma dela se punir. Isso também vai gerar um sentimento aí de humilhação, de vergonha, de culpa. Então, esses sentimentos, né, da vergonha, da culpa, da própria humilhação, são muito característicos nas pessoas que sofrem da ferida da humilhação. Então, ou você resolve isso, ou você jamais será um adulto que vai poder viver, de fato, a sua performance. Aí as pessoas ficam, poxa, mas tem como eu mudar? Claro que tem. Existe uma forma de mudar. Eu estou trazendo essas feridas, né, essas características das feridas, para que você possa se identificar, para que você possa ver um pouco. Claro, aqui eu estou trabalhando muito na superficialidade. Existem coisas muito mais profundas quando nós falamos das feridas emocionais, seja as que eu já falei, como o abandono, como a rejeição, como essa ferida emocional da humilhação, tá? Como as próximas duas feridas emocionais que eu vou trazer. Existe muito mais coisa. Mas não cabe a mim trazer aqui, porque cada caso é um caso. Então, muitas vezes, você precisa analisar isso dentro de um processo de coaching, dentro de uma sessão, entender o contexto de vida das pessoas. Então, eu estou trazendo características mais gerais das feridas emocionais para que você possa se identificar e entender mais ou menos onde você se encaixa. Boa tarde, Cristiane, tudo bom? Então você precisa começar a ver, poxa, e claro, você pode ter sofrido tanto a humilhação como o abandono, você pode ter sofrido tanto a traição como a humilhação. Né? Existem pessoas, nós não somos perfeitos, nós sofremos várias dessas feridas emocionais, em maior ou menor grau. Então, o ser humano ele não é único, não é porque eu passei por uma situação que eu terei o mesmo comportamento que você tem ao passar pela situação. Então, nós temos que analisar caso a caso. Mas, como eu disse, eu estou trazendo uma visão geral dessas feridas emocionais. E amanhã eu trarei mais uma ferida emocional. Na segunda, eu trarei a outra ferida emocional. E na terça, nós teremos uma live para trazer um passo a passo, né? Uma forma de você se libertar dessas feridas emocionais, para você começar a construir, de fato, uma vida em alta performance. Porque, assim, eu sei que você quer ser um grande profissional, eu sei que você quer ser um grande líder, você quer ser um grande empresário, uma grande empresária, ou talvez até já seja essa pessoa de muito sucesso. Talvez você já esteja num patamar elevado na tua carreira profissional, no que você está fazendo. Só
que para você alcançar um patamar, um nível ainda melhor, ainda maior, você precisa resolver essas feridas emocionais que existem dentro de ti. E acredite, todos nós temos essas feridas emocionais. Em maior ou menor grau, todos nós temos. Porque ninguém foi criado de uma forma perfeita. Os nossos pais, eles têm essas feridas emocionais. Eles passaram essas feridas emocionais para nós. Nós estamos passando essas feridas emocionais para os nossos filhos. Então nós temos que resolver isso, nós temos que acabar, porque na hora que eu resolver essa ferida emocional, como por exemplo a da humilhação que eu estou trazendo agora, você não vai mais precisar do fazer ou do ter para compensar essa ferida emocional. Você não vai mais demandar energia para agradar as pessoas. Você não vai mais se comprometer a ajudar além do que você deveria. Você não vai mais se colocar em situações para se humilhar. Você não vai mais sofrer, por exemplo, com o teu peso. Você vai poder ter mais saúde. Você vai poder ter mais energia. Então, na medida que você tiver isso, você vai conseguir realizar muito mais. O teu nível de performance vai aumentar. O meu papel é te trazer mais performance. O que eu quero para ti, a minha missão é fazer com que você performe mais. Agora, não adianta eu resolver apenas o problema do galho. Não adianta eu resolver apenas o que está lá no galho. Eu tenho que resolver o que está na raiz. E o que está na raiz são essas coisas profundas que existem dentro de cada um. Claro, isso será resolvido, de fato, dentro de um processo de coaching. Dentro de uma sessão, de um processo de 10, 12 sessões, isso vai ser trabalhado. Mas, de toda forma, eu estou trazendo aqui algumas questões que eu tenho certeza que, se você colocar em prática, te ajudará a dar esse primeiro passo e a começar a ter mais e mais resultados. Tá bom, gente? Então é isso, né? Hoje, esse foi a nossa ferida de hoje, que é a da humilhação. Quem entrou depois, mais uma vez, essa live ela vai ficar salva no meu YouTube. Daqui uns 20, 30 minutos, ela estará no meu Stories. Então, se você entrou depois, você vai poder assistir essa live completa lá. E se você está chegando agora, se você está começando a assistir agora, mais uma vez, nós já estamos na 11ª live. Então, existem mais 10 lives para você assistir lá no meu YouTube. Então, assiste essas 10 lives. Isso tudo vai te dar ferramentas e técnicas para que você consiga performar, tá bom? Para que você consiga alavancar os teus resultados. Nada, Ricardo, tamo junto, amigo. Então, assista lá e eu te peço, manda para as outras pessoas, manda, eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui para contribuir. Manda para um parente teu, para um amigo teu, compartilha o link dessas lives lá no YouTube. Faz esse conteúdo chegar a mais pessoas, que eu tenho certeza que muitas pessoas precisam escutar isso, muitas pessoas têm essas feridas emocionais e não sabem como resolvê-las. E eu estou te dando aqui um passo a passo para isso. Tá bom, gente? Então, fica aqui o meu abraço. Um sábado aí extraordinário para todos, né? Aproveitem, descansem, estudem, trabalhem. Mas vivam aí da melhor forma, vivam na sua plenitude esse sábado, tá bom? Meu amigo Luciano, satisfação tê-lo aqui também, amigo. Tá certo? Nossa Recife aí, tá tudo maravilhoso, né? Tá bom, gente? Então, um grande abraço, sucesso a todos e até amanhã, 12h12. Caso tenha alguma mudança, eu aviso, mas a priori amanhã às 12h12 teremos nossa live, tá certo? Um grande abraço e até lá.